Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é um dia de alegria, a qual o Senhor nos concedeu misericórdia. Por isso, louvamos a Ele, engrandecendo o nome dEle e clamamos por Ele. Meus irmãos, eu vou deixar aqui uma passagem muito importante e falar sobre a oração, a eficácia da oração, a eficácia do justo que ora e Deus concede o pedido. Aquele que ora com clamor, aquele que ora intensamente. E o poder da oração se faz presente quando um justo ora. Está em Tiago 5, versículo 16 ao 17. Diz assim: Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Meus irmãos, essa passagem aqui é muito importante para os nossos dias, porque o que nós vemos hoje são pessoas que não oram mais, são pessoas que perdeu esse sentido, esse prazer de orar. As pessoas perderam o prazer de levantar-se à madrugada para buscar a Deus, pessoas que perderam o prazer de estar orando. Nos nossos dias está assim, está com essa inércia, com essa fraqueza espiritual. E muitos não estão orando muito, muitos estão se defiando na fraqueza. E esse versículo é muito importante porque fala: ao confessar os seus pecados uns aos outros, pelos outros, para que você seja curado. Então, ao confessar, você seja curado. E ao confessar o pecado, você se santifica diante de Deus. E aqui vai falar: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, muito pode. Vários homens de orações nós vemos nas escrituras, como Elias orou, Abraão orou e vários outros oraram. Os reformadores oraram, os grandes avivalistas oraram, Jonathan Edwards oraram, Ivan Robert orou. Então você vê o poder da oração, o poder que é o seu orar intensamente. E eu quero falar sobre um livro muito importante, a qual que eu li. É esse, Piedade e Paixão. A vida do ministro e a vida do seu ministério. Esse livro é muito bom, esse livro do Hernandes Dias Lopes, que vai falar sobre o poder da oração, sobre jejuar, sobre ter uma vida regada a Deus. E aqui vai falar que assim: infelizmente, muitos pregadores em igreja têm abandonado o alto privilégio de uma vida abundante de oração. Hoje, nós gastamos mais tempo com reuniões, planejamento, do que reuniões de oração. Então, o que se vemos hoje na igreja é gastando com mais tempo de planejar as coisas do que orar. O que se vemos hoje nas igrejas são essas coisas. As pessoas estão mais preocupadas em fazer as programações, em fazer as coisas, do que orar. Antes de tudo, tem que vir antes as coisas. Antes de fazer tudo isso, tem que orar diante de Deus, se achegar diante de Deus, suplicar diante de Deus. Então, esse livro é muito importante. Esse livro é muito bom, vai falar sobre a piedade. Todos, homens e mulheres, temos que ser piedosos. Então temos que resgatar essa piedade de orar. Temos que resgatar isso. Ser mais fervoroso nas orações. Ser mais intenso nas orações. Então, muito pode a súplica do justo. A eficácia da oração. O poder que a oração é. E aqui vai falar sobre a oração da fé produzirá o efeito desejado. Isso nos encoraja, nos faz se achegar diante de Deus com mais prazer, mais tensão. Então, o homem e a mulher devem orar, gastar mais tempo orando.
O homem de Deus orou e a mão ressequida do rei foi curada. E aqui está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Elias orou a Deus, orou para que trouxesse a vida do filho da viúva. Aqui está 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Então, vários relatos na Bíblia de homens de oração, mulheres que oraram. Há um relato dos reformadores, há relatos de vários homens. John Wesley orou muito, né? David Brainerd orou muito, Charles Haddon Spurgeon orou muito, era um homem de oração, suas pregações eram muito fortes, suas pregações eram boas, lotava as capelas, lotava as igrejas, lotava os lugares, porque era homem, se colocava de oração diante de Deus para pregar. Se você quer ter uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida intensa com Deus, não tem que gastar mais tempo diante de Deus. E no versículo aqui 17 vai falar: Elias era um homem semelhante a nós. O que quer dizer isso? Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem como nós, carne e osso, né? Sujeito às mesmas coisas, sentimento, sujeito às mesmas dores que nós sofremos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então ele era um homem como nós. Ele não tinha nada que falasse assim, não, ele é de outro lugar, de outro mundo. Não, era carne e osso, pecador, mas era um homem que se colocava diante de Deus e orava por muito tempo. Então, meus irmãos, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago menciona isso, né? Então, o homem deve orar constantemente. Se você quer ter um ministério cheio, um ministério cheio do Espírito Santo, um ministério com saúde, vigor, uma igreja cheia do poder de Deus, então deve gastar muito tempo em oração, meus irmãos. Se você quer ter uma casa avivada, uns filhos na presença do Senhor, uma esposa cheia do Espírito Santo, deve gastar muito tempo em oração. Se você quer que os seus familiares se convertam, se você quer que seus amigos se convertam, tem que gastar muito tempo em oração, meus irmãos. Então muitos perderam essa prática. E esse livro, o Hernan Dias vai falar sobre pessoas que nem mais sobem um monte. Não que o monte seja um lugar que nós devemos ir, porque lá Deus vai nos responder. Mas muitas pessoas perdem essa prática de entrar num quarto e ficar ali horas e horas orando. Você entende? Então, é isso que nós devemos resgatar. Se queremos ser homens fervorosos, homens cheios do Espírito Santo, homens piedosos, mulheres piedosas, temos que gastar muito tempo diante de Deus. Então, eu vou fazer uma oração para que Deus nos transforma, Deus nos ouve e Deus nos faz que nós temos esse prazer intenso no nosso coração buscar Ele sempre, constantemente em oração. Meu Pai querido, Senhor, aqui eu rogo ao Senhor para que o Senhor conceda essa graça diante de nós, para que nós possamos ser homens e mulheres de oração, que se coloque de joelho, que gasta horas e horas orando. Senhor, nos ajuda, não nos deixa cair nessa inércia, nessa fraqueza, nessa frieza, mas nos torna cheio do Espírito Santo. Faz de novo, assim como